As descobertas inexplicáveis feitas pelo telescópio James Webb deixaram os astrônomos completamente perplexos. Em vez de aprofundar nosso conhecimento do universo, as descobertas de Webb revelam um fato perturbador. Nossa compreensão da cosmologia simplesmente não é suficiente para explicar a natureza do universo primitivo. E onde a teoria testada e comprovada do Big Bang claramente teve seu dia, novas teorias da criação devem ser desenvolvidas. Mas por que essa ideia antes consagrada agora está sendo cada vez mais criticada? E acima de tudo, qual é a alternativa ao Big Bang? Fique ligado até o final e junte-se a nós enquanto chegamos ao fundo deste tópico fascinante. Mesmo aqueles que não são particularmente interessados em pesquisas astronômicas sabem que tudo começou com o Big Bang. Mas o que isso realmente significa? Como o nascimento do cosmos se desenrolou em detalhes? E como podemos saber disso tantos bilhões de anos depois? Bem, ao contrário das suposições iniciais e de algumas descrições, o Big Bang não foi uma explosão em um espaço existente, mas sim o próprio espaço, que surgiu há cerca de 13,8 bilhões de anos junto com o tempo e a matéria de uma singularidade original. Essa singularidade, por sua vez, descreve um ponto ou estado de densidade, temperatura e curvatura espaço-tempo infinitas e, portanto, um lugar onde as leis físicas conhecidas da relatividade geral atingem seus limites. Mas quando se trata da questão de como podemos saber disso hoje, os especialistas apontam para uma característica que o universo possui desde o seu início. Ele está se expandindo. No entanto, em última análise, essa descoberta ainda é relativamente recente. Afinal, foi há menos de um século que Edwin Hubble provou que a Via Láctea não é a única galáxia no cosmos e que as outras galáxias estão, na verdade, se afastando de nós. A visão cosmológica de um universo imutável e eterno foi, portanto, derrubada praticamente da noite para o dia. Mas, mesmo nesse caso, não é o cosmos que está se expandindo em um espaço existente, mas o próprio espaço que está constantemente crescendo. E o que tudo isso tem a ver com Big Bang fica claro quando olhamos para esse processo ao contrário. Dessa forma, os especialistas são capazes de calcular para trás até um ponto em que a densidade de matéria e energia é infinita e todas as distâncias espaciais são zero, atingindo assim o ponto de partida cósmico. A comprovação da radiação cósmica de fundo em micro-ondas é considerada uma evidência notável da veracidade da teoria do Big Bang. Trata-se de um resquício de radiação que se originou cerca de 380 mil anos após o Big Bang, durante o período de recombinação, e que ainda preenche todo o universo atualmente. No entanto, deve-se notar neste ponto que a teoria do Big Bang não lida explicitamente com o nascimento real do universo, mas com a fase imediatamente posterior a ele. Mais precisamente, os especialistas estão lidando com uma escala de tempo que varia do chamado tempo de Planck, em torno de 10 acento circunflexo de menos 43 segundos, até 400 mil anos após o Big Bang. E embora não tenhamos ideia de como era o universo antes do misterioso tempo de Planck, a teoria do Big Bang ainda mantém uma posição inabalável no modelo padrão da cosmologia. Isso torna a situação ainda mais complicada quando os pesquisadores descobrem algo que simplesmente não pode ser considerado com nossos modelos estabelecidos e que até faz com que alguns questionem criticamente tudo o que pensávamos saber sobre a origem do universo. As descobertas impossíveis da Webb. De acordo com a sabedoria convencional, as primeiras estrelas surgiram cerca de 200 a 300 milhões de anos após o Big Bang, encerrando a chamada Idade das Trevas. No entanto, não se sabe exatamente quando os brilhos estelares se uniram pela primeira vez em galáxias completas e com que rapidez elas cresceram. Algumas das primeiras imagens capturadas pelo telescópio James Webb forneceram uma pista importante para resolver este mistério. Em julho de 2022, especialistas anunciaram que a Webb havia detectado uma série de galáxias, algumas das quais existiam apenas 300 milhões de anos após o nascimento do cosmos. Comparadas às estruturas que surgiram nos milhões de anos seguintes, elas ainda eram significativamente menores e menos massivas, perfeitamente alinhadas com as expectativas dos especialistas. E isso era lógico. Afinal, a densidade da matéria no universo jovem simplesmente ainda não era suficiente para formar galáxias do tamanho da Via Láctea. Ou pelo menos era o que as pessoas pensavam até então. O que começou como a descoberta de 6 pontos de luz brilhantes, avermelhados e discretos, acabaria por desencadear a maior crise astronômica do nosso tempo. Mas o que aconteceu? Pois bem, é bem simples. Os pontos de luz revelaram-se galáxias muito antigas.
e embora existissem apenas 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang, já eram quase tão massivas quanto a nossa Via Láctea hoje. Em vez de encontrar as anãs galácticas previstas, Webb identificou estruturas que, segundo nosso entendimento, nem deveriam existir. Essa circunstância pareceu tão incrível para os cientistas responsáveis da Universidade de Tecnologia Swinburne, em Melbourne, que eles suspeitaram que haviam cometido um erro. Mas essa suspeita não foi confirmada no decorrer de investigações detalhadas de acompanhamento. Pelo contrário, a análise de dados mostrou que as galáxias antigas já continham mais de 10 bilhões de estrelas e, em um caso, até mais de 100 bilhões com massa equivalente à do Sol. E como, de acordo com nossas teorias, simplesmente não havia matéria normal suficiente disponível tão cedo após o Big Bang para formar tantas estrelas, esses objetos contrastaram fortemente com praticamente todas as teorias cosmológicas atuais e, por isso, ganharam o apelido infame de destruidores de universos. Para explicar a existência dessas estruturas, a densidade da matéria no cosmos primitivo teria que ser até 5 vezes maior do que se supunha anteriormente. A outra explicação, não muito mais esclarecedora, é baseada na ideia de que as galáxias se formaram de uma forma completamente desconhecida para nós. Mas isso foi apenas o começo. O debate sobre o Big Bang. O ponto principal é que a descoberta dos destruidores do universo não foi um caso isolado e confuso, mas apenas o prelúdio de toda uma série de descobertas da Webb igualmente intrigantes, que literalmente gritam que algo está errado com o nosso modelo padrão de cosmologia. Além de outras galáxias primitivas que parecem muito desenvolvidas para a sua idade de algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, a Webb também encontrou buracos negros supermassivos primitivos, que também parecem muito grandes. Além disso, identificou vários elementos no cosmos primitivo que, de acordo com o modelo padrão, ainda não deveriam existir, e confirmou a chamada tensão de Hubble, ou, em outras palavras, o fato de que o universo está se expandindo muito mais rápido na realidade do que deveria ser teoricamente. Portanto, é quase impossível negar que nossa compreensão do desenvolvimento cósmico inicial é incompleta. No entanto, alguns pesquisadores localizam a raiz do dilema astronômico ainda mais profundamente e acreditam que o universo não se originou, em última análise, dentro da estrutura do Big Bang, e mesmo os especialistas que continuam a aderir à teoria do Big Bang não podem deixar de admitir que essa teoria fundamental é acompanhada por uma série de perguntas para as quais simplesmente não sabemos as respostas. Entre elas estão, em particular, as perguntas de por quê e como. Como é possível que algo tenha surgido literalmente do nada há 13,8 bilhões de anos? Alguma coisa pode surgir do nada? E houve um gatilho para isso? Ou foi mera coincidência? Bem, Stephen Hawking assumiu uma posição clara sobre isso, afirmando que a questão do que veio antes do Big Bang era tão absurda quanto perguntar o que fica ao norte do Polo Norte. Como o próprio tempo só começou com o Big Bang, esse processo não poderia ter sido desencadeado por nada nem ninguém. No entanto, alguns pesquisadores têm problemas com essa ideia, e não menos controversa é a questão da radiação e densidade estranhamente uniformes no universo. Não importa em que direção ou quão longe olhemos, em larga escala há densidades e distribuições semelhantes de galáxias, nebulosas e radiação em todos os lugares. Muitos especialistas explicam isso com a inflação cósmica e, portanto, com uma fase de expansão exponencial extremamente rápida na qual o universo se expandiu por um fator absurdo em pequenas frações de segundo após o Big Bang. No entanto, se a inflação cósmica realmente ocorreu, é parcialmente controverso, mas alguns especialistas retomam essa suposição e a distorcem um pouco mais. Alternativas ao Big Bang. De acordo com a inflação caótica, é concebível que esse processo só tenha parado em algumas sub-áreas semelhantes a bolhas e continue para sempre. Isso também significa que um sub-universo separado se forma em cada bolha, em que cada mundo cósmico pode conter suas próprias leis físicas individuais. Nesse contexto, nosso cosmos não abrangeria o quadro geral, mas representaria apenas um pequeno elo em uma cadeia infinita de universos. Não menos emocionante é a ideia de que nosso universo não é de forma alguma único, mas que emergimos diretamente de um universo predecessor. De acordo com a teoria do Big Bang correspondente, palavras como começo e fim não têm sentido em um contexto cósmico. Em outras palavras, o que comumente chamamos de Big Bang não foi, na verdade, nada mais do que uma transição cíclica, pois, assim que um cosmos morre, um novo emerge dele. E, como resultado, o universo, que neste modelo faz parte de uma estrutura multidimensional, está sujeito a um ritmo eterno de destruição e ressurreição.
E, no entanto, essas não são de forma alguma todas as alternativas à teoria conservadora do Big Bang. De acordo com essa teoria, um artigo publicado no Cosmic Times, da NASA, em 1955, afirmava que nunca houve um Big Bang, simplesmente porque o universo existe há um período infinito de tempo. A suposta expansão do cosmos também é uma falácia. A formação constante de matéria apenas dá a aparência de que o universo está se expandindo incessantemente. No entanto, a teoria mais empolgante e controversa da criação vem do mundo da física quântica e da teoria das cordas. Experimentos supostamente mostraram que o universo e tudo o que nele há não existem de fato. Simplificando, o que percebemos como universo visível nada mais é do que um holograma plano projetado em uma esfera. Consequentemente, é possível que nós e nossa realidade sejamos o resultado de uma simulação de nível superior. E o que, à primeira vista, parece um enredo de um filme maluco de ficção científica, pode, na verdade, ser reconciliado com a chamada escala Kardashev. Essa categorização indica o quão longe uma civilização se desenvolveu com base em seu uso de energia. Se realmente existe uma civilização do tipo 3 capaz de aproveitar o poder total de uma galáxia madura, ela pode ter conseguido criar uma simulação perfeita com a ajuda do chamado cérebro Matroska. Mas se realmente queremos saber a verdade neste caso, claro, outra questão completamente diferente. E espero que você tenha adicionado a inscrição à sua lista de tarefas. Junte-se à nossa comunidade e nunca mais perca nenhum vídeo nosso. Nos vemos em breve.